Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Jairo Acabamentos. Bom, esse vídeo ele é destinado para você, especialmente cliente que queira contratar os meus serviços da marmorização realista, tá? Então são muitas as dúvidas que as pessoas entram em contato, comigo, me perguntando, como que funciona, o que é isso, onde pode ser aplicado, onde não pode, quais são as vantagens, quais são a durabilidade, os valores, de onde eu sou. Então são várias as questões que a gente vai estar abordando nesse vídeo, tá? Então, se você realmente é um cliente que queira ter essas orientações a fundo de como funciona tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar ciente dessas informações. Reduzindo a tela aqui, vamos começar pelo nosso primeiro fator, marmorização realista. O que seria marmorização realista? O que é isso? Bom, a marmorização realista ela é uma arte que foi implantada aqui no Brasil por Jairo Acabamentos, em 2016. Antigamente só existia o efeito marmorato, que era aquele mesclado ou aquele aleatório. O primeiro profissional no Brasil a implantar as técnicas de um realismo, de uns padrões de um mármore, foi Jairo Acabamentos, então, tá? Então, após isso, a gente vem evoluindo, e se dedicando dia após dia, ministrando treinamento e atendendo os nossos clientes com a maior precisão e qualidade possível, sempre buscando pelo realismo, pela evolução, tanto nos desenhos, padrões de um mármore, tanto na qualidade final também, ok? Então, ela é uma arte, a marmorização realista. É uma arte que é feita braçal, manualmente, artesanalmente, feito com uma textura. A gente pega, por exemplo, uma superfície, a superfície mais comum para se fazer o trabalho é em parede, de reboco, alvenaria, certo? Mas dá para fazer em várias outras superfícies também, que a gente vai estar falando aqui, tá? Então a parede ela precisa ser preparada, essa parede, essa superfície. Essa superfície, por exemplo, a de alvenaria, essa parede ela precisa estar em perfeitas condições. Qualquer área que a gente for fazer esse trabalho precisa estar em perfeitas condições, porque não é um trabalho que vai camuflar algum tipo de patologia ou de problema que você tem na parede. Por exemplo, a tua parede está com infiltração, está com mofo, está com bolor, está com trinca. Eu posso fazer esse trabalho em cima dessa superfície para camuflar? Não, não é um trabalho que vai camuflar um problema. Então, a parede tem que estar muito bem lisinha, pintada e isenta de qualquer irregularidade, patologia, enfim. A nossa parede, então, a gente precisa maciar ela, caso não seja uma parede maciada. E mesmo que for maciada, Jairo Acabamentos vai lá na sua casa, na tua obra, na sua residência, vai avaliar a parede, observar as irregularidades dela, aplicar 1, 2 camadas de massa acrílica e após isso a gente entra com esse produto aqui, tá? A textura de efeito mármore que normalmente Jairo Acabamentos trabalha. A gente vai aplicar 1, 2, 3 demãos desse produto, tá? Nessa superfície e os veios, os desenhos do mármore, ele é feito com uma espátula, que é a ferramenta convencional padrão que mais me atende dentro dos padrões de um mármore. Então a gente aplica esse produto com uma desempenadeira maior e os desenhos é feito manualmente com uma espátula, ok? Então esse produto aqui ele tem um rendimento de aproximadamente 6 metros quadrados. É um galãozinho de 3,6 litros, tá? Ele tem aqui 3 kg, e 700, não chega nem 4 quilos de massa, de produto. Esse produto aqui é como se fosse uma massa corrida, tá? A consistência dele, para vocês terem uma ideia, é uma massa, tá? Mas não é massa corrida, é um produto específico para criar manchas e extrair um brilho com a técnica correta, certo? E ele rende então 6 metros quadrados, tá bom? Então a gente precisa desse produto, que o cliente que vai comprar esse produto pra gente, tá bom? Já que a gente fala também sobre os valores aí, e como funciona toda essa mão de obra. Então esse produto é aplicado na parede com uma desempenadeira grande, e feito os desenhos do mármore. A marmorização realista, como eu disse, ela é uma arte, Ela visa reproduzir fielmente os padrões reais e naturais de uma pedra mármore, tá? Então, em outras palavras, a gente se cria-se uma réplica de um mármore fiel
para o cliente, contendo todas as suas propriedades, tá? Aquelas nuances, degradê, o aspecto de profundidade, os veios, né? Aquelas faixas, sabe? Aquelas trincas, né? Às vezes o pessoal não entende o nosso termo de veios, ramificações, né? Trincas, aquelas figuras assim abstratas, todas dentro de um padrão, todas harmônicas, equilibradas e com um padrão realista, tá bom? Então a marmorização é uma arte que replica um mármore real e fiel, contendo todas as suas propriedades, tá bom? Tanto no desenho, tanto no brilho final, no espelhamento, aquela cristalização, sabe? Aquele brilho intenso, a gente consegue entregar tudo isso. É tudo um conjunto, né? A parede muito bem nivelada, regularizada, a superfície fica como um vidro, assim como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Fica bem vitrificada, fica muito bacana, muito real mesmo. A pessoa que olhar para a peça, ela não diz que aquilo ali foi um trabalho braçal. Ela diz que não, se é um porcelanato ou é um mármore real. Jura que isso aí é um trabalho braçal feito na textura, né? Então fica muito parecido mesmo, tá? A marmorização realista então é isso, é uma arte que foi destinada principalmente a ser feita em paredes. Tá, mas e onde, né? Outro fator aqui, onde pode ser feito esse trabalho? Como eu disse, a alvenaria é o fator mais comum, mas pode fazer também em áreas meio que inusitadas aí. Por exemplo, dentro de um banheiro, pode, desde que seja fora do box do banheiro, tá? Porque no banheiro tem água, tem constante água, umidade, tem o contato com condicionador, shampoo, sabonete, oleosidade de pele, sujeira, vai danificar o trabalho, tá? Essa textura não foi feita para ambientes assim. Agora, fora do box do banheiro, dá para fazer? Dá, desde que tenha rodapé embaixo também. Porque você for lavar ali, bater água, a água penetra, infiltra naquelas fendas, né? Não vai dar certo isso, vai dar ruim, tá? Vai danificar o trabalho, certo? Mas tendo um rodapé dá para fazer fora do box do banheiro sim, e fica muito bom. Agora dentro do box eu não recomendo não, tá bom? Não é um produto feito para áreas molhadas. Ah, mas eu quero fazer lá na fachada. Posso? Pode, mas utiliza-se outros produtos, tá? E um outro tipo de acabamento. Por exemplo, faz um trabalho lá fora com uma massa, com uma textura lisa, que tem uma carga de resina acrílica, faz o lixamento, faz os desenhos do mármore, mas na hora de dar o acabamento final, é feito com pistola, compressor, sabe? Aplicando uma resina acrílica à base d'água, ou de repente um verniz acrílico à base d'água, um verniz PU, que seja, tá bom? Aí fica aquele acabamento meio que semibrilho, não fica um acabamento espelhado em áreas externas, certo? Ok, e onde mais pode ser feito esse trabalho? Pode ser feito no chão, na escada, em cima de uma mesa. Olha, no chão eu não recomendo, tá? Porque no chão as pessoas têm tráfego de pessoas ali por cima, né? Tem aquela areinha no calçado, não é? Vai riscar, vai danificar. Não foi feito para chão. Agora, se a pessoa querer fazer no chão, não, eu quero fazer no chão. Então faz o trabalho no chão e vem com uma resina epóxi autonivelante por cima ou com outro tipo de trabalho, tá? Aplica um verniz, uma resina mais resistente, mas aí fica-se a mesma coisa da área externa numa fachada, como eu disse. Tem que aplicar um outro tipo de produto por cima e o acabamento não fica o mesmo, tá bem? Ok? Então, eu também não trabalho com resinas nessas situações. O meu trabalho é só para a parede, eu particularmente, tá? A não ser que você queira contratar meu serviço e depois você contrate um outro profissional para dar acabamento com resina lá. Mas eu não mexo com isso, eu não faço, certo? Em cima de uma mesa, dá para fazer em cima? Beleza, dá para fazer. Mas o ideal é que vocês também dessem o acabamento ou com uma resina autonivelante, né? Porque assim, em cima de mesa tem vários objetos, né? Tem pratos, copos, talheres, essas coisas que podem se movimentar e danificar o trabalho. Então as mesas precisam ser protegidas ou com uma resina epóxi ou com um vidro mesmo, aí dá certo, tá bom? Um vidro liso, incolor, é claro. Onde mais que o pessoal me pede muito esse trabalho? Dá para fazer em cima de um azulejo da cozinha? Dá para fazer em cima de azulejo. Então assim, precisa se isolar o azulejo, aplica-se um produto isolante para tirar o esmalte, isolar o esmalte do azulejo, da peça, né?
e após isso entra com massa, uma textura lisa, massa acrílica, aí recebe o nosso produto por cima. Dá para fazer isso, tá? E sendo possível. Bom, outra situação comum que vem aumentando muito o pedido dos nossos clientes e arquitetos, designer, drywall ou MDF. Então assim, a estrutura feita, ou seja, o painel em si, ela é feita por gesseiro ou marceneiro. O gesseiro vai montar a estrutura de gesso, de drywall. O marceneiro vai montar a estrutura, o painel de MDF. Tem esses dois profissionais aí que fazem esse trabalho. Eu não faço esse trabalho, eu só faço a marmorização realista. Eu não sou gesseiro e nem marceneiro, correto? Então, se você quer fazer um trabalho de drywall, que é o gesso acartonado, contrate um gesseiro bom. Mas avise ele que esse trabalho que será feito nesse painel não é uma pintura comum. Vai ser o Jairo que vai lá e o trabalho do Jairo tem oscilação, tem as vibrações, tem um atrito, ou seja, vai ter movimentação nesse painel. Por isso você precisa orientar esse gesseiro, né, ou o marceneiro, tanto faz também, que ele precisa estruturar muito bem esse painel e dar um extra aí de proteção. Normalmente, os gesseiros, ele coloca umas estruturas dentro, né, das caixarias de drywall, de acartonado, a cada 60 centímetros. Então peça para ele reduzir essa estrutura a cada 30 ou a cada 40 centímetros, para deixar bem reforçado mesmo esse painel, para que quando eu entrar ali com atrito, não correr o risco de dar uma trinquinha exatamente na emenda, tá? Então peça para eles também dar uma atenção especial nas emendas das placas, seja lá de drywall ou seja lá do MDF, tá? Do MDF seria até interessante o marceneiro aplicar uma massa plástica, sabe aquela massa plástica de funeleiro, ou aquela massa plástica que o pessoal usa nas marmorarias para dar acabamentinho nos mármores, nas junções do MDF, peça para o marceneiro passar, tá? Essa massa plástica que reforça bem, garante bem o serviço, tá? E a estrutura é padrão. Se o profissional gesseiro e marceneiro montar esse painel muito bem feitinho, reforçado, não vai ter nenhum tipo de problema quando eu for até a sua residência e fazer a minha arte. Não vai trincar, não vai ter problemas. Mas se o cara fizer mais ou menos ali, não montar um reforço, pode ter problemas. Aí o problema é do cliente, porque avisado foi, ok? Mas assim, beleza, foi lá, montou o painel, ficou legal, bonito, reforçou. E aí, Jairo, como é que faz? É só você vir e fazer o trabalho? Olha, existem processos de preparação de superfície. O primeiro processo de preparação da superfície básico é pintores que fazem, tá? Então, se você quiser adiantando esse processo e contratar um pintor para dar o primeiro processo de preparação desse painel, dessa parede, contrate, tá? Vai lá, pague para ele, ó, um painel de drywall, o que eu faço? Olha, compre uma tinta, a tinta direto no gesso, né? Que hoje existe no mercado, né, nas lojas de tinta. Aplique aí uma, duas demãos de tinta direto no gesso, peça para o pintor fazer isso. E após isso, aplica 2 demãos de massa acrílica, lixe e tira o pó. O resto é comigo. Tá bom? Ah, Jairo, eu quero que você faça isso. Então tudo bem, eu faço isso, porém eu vou cobrar a parte do valor que eu normalmente cobro, tá bom? Então eu vou cobrar aí mais 1 dia e meio de serviço, tá? Para estar fazendo esse trabalho para você, certo? Aí a gente combina esse trabalho à parte, fora o meu orçamento padrão convencional aí. Seja qual for. Ah, dentro de um banheiro, numa parede para isolar o azulejo, tudo que for o primeiro processo de preparação, ele é cobrado à parte. Então, a orientação foi dada, né? Se você quiser contratar um pintor, vai lá, contrate. Os pintores dão conta do recado, sim, tá? Eles conseguem, isso é típico, arroz com feijão para eles. Eles fazem isso todo momento, né? Isolar uma parede de drywall com uma tinta direto no gesso e aplicar 2 demãos de massinha acrílica, tá? Não é massa PVA, não. É massa corrida, não. É massa acrílica. Aplica aí 2 demãos de massa acrílica, lixe e tira o pó. Acabou. Aí o resto é comigo, certo?
Então é assim que é feito então, os painéis aí de drywall, de gesso acartonado, as preparações. Beleza, vamos para o nosso próximo tema. Quais são as vantagens, né, da marmorização realista? Bom, primeiro de tudo é o preço, né? A marmorização realista, como eu disse, ela é comparada a um mármore real. Ela é uma réplica de um mármore real. Para você achar caro o trabalho da marmorização realista, são dois fatores que você observa. Olha, tá caro o trabalho do Jairo. Se você acha caro o trabalho do Jairo, é porque você não tem um entendimento, uma noção de quanto custa uma peça de mármore, um painel de mármore, um nicho de mármore. Você não sabe quanto custa. Se você soubesse quanto custasse, você não falava que o trabalho do Jairo estava caro. A outra questão, que um fator que você pode achar caro, que você descarta essa questão do trabalho do Jairo, que é caro, é se você contratar um não profissional. Aquele cara aventureiro aí do YouTube, que vai pegar você como cobaia, que assistiu o videozinho do YouTube, achou que era fácil, cobrou aí R$100 o metro do trabalho. Aí você vai ver que o meu trabalho não é caro, porque você vai, tipo, quebrar a cara, né? Infelizmente, com um não profissional, tá? Mas isso aí, a gente já fala já mais com ênfase aí. Vamos falar sobre as vantagens, tá? Imagine só, olha, eu fiz um trabalho em Barueri, se não me engano, ou Moema, em São Paulo, esse ano, tá? É um nicho, inclusive a gente tá rolando aqui as imagens dele também. Esse nicho que vocês estão vendo, ele não tinha aproximadamente aí 8 metros quadrados de área total dentro dele, tá? Em cada peça. São 5 peças, né? 4 laterais e o fundo. Achando a área quadrada dessas 5 peças, a gente chegou mais ou menos em 8 metros, aproximadamente, tá? Então, o cliente foi lá, né? Contratou o arquiteto fez a cotagem em uma marmoraria de quanto ficaria esse trabalho num mármore real modelo Calacata. Gente, 8 metros quadrados, arredondando, ficou numa margem de R$45 mil esse nicho. Caro, né? E além de ser caro, teria que uma trabalheira para içar, né, essas peças pelas laterais do prédio. E essas peças teriam que ser montadas em uma grande estrutura reforçada, porque o mármore é muito pesado. Corria-se o risco de quebrar. Outra, entre aspas, desvantagem, né, do mármore. Além dele ser caro, corre o risco de quebrar, dá rejunte, ou seja, emenda. E falando assim, emenda, os desenhos do mármore não se casam, ficam assim, ó. Um desenho vem aqui em cima e o outro vem aqui embaixo. Eles não entram em harmonia, o desenho do mármore. Um vai para lá, outro para cá, outro mais para cima. Fica aquela coisa que você bate o olho e você vê. Não é uma peça única. É algo que foi montado em placas, porque não se casam, certo? Já o nosso trabalho não tem isso. Vocês vê que a gente faz uma peça única. Não importa o tamanho da parede. Olha, eu tenho uma parede aqui que ela tem 30 metros de comprimento por 15 metros de altura. Você faz uma peça única? Faço. Né? Então, essa é uma grande vantagem. A gente consegue montar uma peça única independente do tamanho da sua parede, certo? Contendo todas as propriedades reais de um mármore, tá? Os seus desenhos, o seu acabamento final, o seu espelhamento, e com uma espessura bem fininha. Não chega nem meio centímetro de espessura o nosso trabalho, utilizando da nossa massa, textura de efeito mármore aí. É uma massa bem fina, a gente aplica em média umas camadas de aproximadamente 1,5 milímetro, mais ou menos, vai dar aí uns 3 a 4 milímetros de espessura o nosso trabalho, certo? Então ele é bem fininho, fazendo com que a gente tenha aí a propriedade, né, de colocar num teto, fazer num teto que não vai ficar pesado, não vai pesar em nada. Pode levantar numa parede aí de 6 metros de altura, não vai ter risco de desplacar, de quebrar, de forçar a estrutura pelo peso. Ele é leve, certo? Ele é leve, ele dá uma peça única, sem emenda, sem rejunte, os desenhos se casam perfeitamente, sem ter aquela coisa
né? Artificial. E tem todas as propriedades e com um preço muito, mas muito abaixo do que um mármore real. E a durabilidade do nosso trabalho é indeterminada. Dura-se anos, décadas, se você cuidar bem dele, tá? Mas qual que é a manutenção? Você só vai ter manutenção no nosso trabalho se você, cliente, quiser que a gente aplique cera e faça um polimento nesse trabalho. Se você quiser que aplique cera e polimento, a cera tem a vida útil de mais ou menos 6 meses. Ela começa a oxidar e fica em alguns pontos meio que opaca, tá? Corre-se esse risco. Então, a cera, ela ajuda um pouco o nosso trabalho, ela realça o brilho, né? Dá aí 1% aí, uma margem de uns 5% a mais de brilho, realçando as cores. Cria-se uma pequena aí ajuda no nosso caso, ela impermeabiliza mais a nossa superfície, porque a gente já deixa meio que impermeabilizado, né? Porque a gente vai fechar os poros, vai puxar um brilho intenso, então já vai ter uma impermeabilização, certo? De certa forma. Mas a cera ela vai contribuir mais ainda com essa impermeabilização. Porém, ela vai dar manutenção. 1, 2 vezes por ano você tem que reaplicar a cera e polir, certo? Mas se você não quer essa manutenção, você deixa ele somente nas técnicas de laminação e compactação, que são as técnicas de extração do brilho, qual vocês estão vendo aqui, que é feita com a desempenadeira. A gente puxa esse brilho intenso e a gente pode fazer também um polimento a seco, somente com uma boina crua de uma politriz, para tirar aquelas marquinhas, né? Aí tá aí pronto o trabalho, sem que você precise fazer essa manutenção. Aí no caso é só aplicar uma flanelinha seca, tá? Ah, ficou uma marquinha, uma coisinha, passa uma flanelinha seca ali, acabou. Não precisa nada de cera, 1, 2 vezes por ano, não. Só uma flanelinha seca e você vai ter seu trabalho ali, ó, por muitos e muitos anos, tá? Só que assim, é um trabalho também que ele não é resistente a impacto, tá? Se de repente uma criança jogar um brinquedo, bater uma caneta, uma coisa ali, vai danificar o trabalho, tá? Outra vantagem de você não usar cera que assim, por exemplo, uma criança bateu, danificou o trabalho, a gente consegue ir lá e fazer uma manutenção. Ou seja, a gente consegue fazer um curativo, um reparo exatamente naquele local onde foi danificado, se não houver cera. Se você optou por aplicação de cera no trabalho, eu não consigo fazer um curativo, um reparo ali. Porque a cera é impregnante, né? E se você fizer um reparo ali, vai dar uma mancha muito feia, que não vai entrar em harmonia com o restante do seu trabalho. Então, se você aplicar cera, você não consegue fazer nenhum tipo de reparo, um curativo no seu trabalho, se você aplicar cera. Agora, se você não aplicar cera, a gente consegue fazer a manutenção, o reparo, sim, um curativinho de boa, tranquilo. Então tem as suas vantagens e desvantagens em questão da cera aí, tá? Mas dura-se muito tempo, tá? Décadas aí, você cuidando bem, você tem um trabalho aí muito duradouro. Futuramente você queira apagar esse trabalho, fazer outra coisa por cima, é só lixar e mandar outro tipo de trabalho por cima, é super tranquilo, certo? Então esse trabalho é feito dessa forma. Essas são as vantagens da marmorização realista. Como eu estava dizendo, a pessoa tem dois, né, os dois motivos por achar caro. Porque ela não conhece o quanto custa um mármore, né? E porque, de repente, ela só vai valorizar o nosso trabalho quando ela cai na mão de um não profissional, né? O trabalho da gente só tem valor quando alguma pessoa quebra a cara com aquele cara ali, suposto profissional, que dizia que entregaria um trabalho de qualidade, com uma precisão para o cliente e não entregou foi coisa nenhuma. Aí o cliente aprende a dar valor na gente. Nossa, agora eu entendi o significado de que o barato sai caro. Então deixa aí, pessoal, ó, um alerta para vocês. Não esperam cair nessa situação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplozinho rápido e básico, né, do que um não profissional pode fazer com você. Ó, dá um zoom aí na imagem, tá? Ó, tá vendo essa imagem aqui, ó? O cliente contrata um profissional, diz que sabe fazer marmorização realista, ele vai lá e entrega isso para o cliente. São pessoas que entram no YouTube, principalmente, atrás de passo a passo, que diz que ensina, que é fácil, que qualquer um faz,
que faça você mesmo, que não sei o quê. Aí o cara vai lá, acha que realmente é fácil e pega você, cliente, como cobaia e entrega isso para você na tua casa, tá? Entrega isso aqui, um trabalho todo riscado, um trabalho artificial, um trabalho cheio de relevo, de riscos, de manchas, de lugares opacos e fala que é uma marmorização, que é um efeito mármore. E tem muitos que andam até chamando de marmorização realista, trabalhos artificiais paralelos, né? Então fica o alerta para você, cliente. Tome muito cuidado, tá? De fazer esses orçamentos. Uma marmorização realista, quando realmente é feita por um profissional capacitado, né? Especialista no caso, tá? Ele vai entregar um trabalho que tenha harmonia, equilíbrio, os padrões realistas de um mármore, não só um brilho, tá? Tem uma frase típica que eu digo: não basta apenas ter brilho, tem que haver equilíbrio, harmonia e os padrões realistas de um mármore. É todo um conjunto. Tem muita gente que pega uma textura, puxa um brilho nela, coloca aquele trabalho totalmente artificial e fala que é marmorização realista, tá? Então hoje a gente, infelizmente, tem pessoas aí carentes de autonomia, de personalidade, né, de autonomia, que acabam fazendo esses trabalhos paralelos e diz que é marmorização realista. E não é coisa nenhuma. A marmorização realista, ele é um complexo de técnicas, né, realistas de padrões reais de um mármore, que vem sendo estudado desde 2006, 2016 por Jairo Acabamentos, tá? Então tome muito cuidado. E essas pessoas, elas cobram aí numa margem de R$80 a R$150 o metro. Se alguém chegar em você e falar assim: olha, eu cobro essa parede aí, você pergunta pro profissional, quanto você cobra o metro quadrado? Diz aí: olha, eu cobro R$80 o metro, eu cobro 100, eu cobro 130, eu cobro R$150 o metro quadrado dessa marmorização. Se você se deparar com pessoa assim, tome muito cuidado, porque a chance de você estar perante uma pessoa aventureira do YouTube, louca para pegar você como cobaia, é muito grande. Tome muito cuidado com essas pessoas, tá? Que cobram esse valor aí baixo, porque a qualidade, ela é a altura do valor a ser cobrado, entendeu? Aí, o que acontece? A pessoa fala: olha, o trabalho do Jairo, o Jairo veio aqui de orçamento, mandei mensagem para ele, ele cobra 330, que esse é o valor que eu cobro, tá? Já adiantando aí do branco de Carrara. Normalmente aí designer, arquiteto pede para mim o orçamento do branco de Carrara, do Calacata Gold, né? O Calacata Gold, ele custa 350 o metro quadrado. Por exemplo, numa parede aí de 10 metros quadrados, olha, o cara cobrou R$1.000 uma parede de 10 metros quadrados. E o Jairo veio aqui e cobrou, mandei uma mensagem pro Jairo, o Jairo cobrou 3.300. Eu vou fazer com o outro que cobrou 1.000, pô. Eu vou economizar, não é? Aí a pessoa vai lá, compra a textura, que a textura não é muito barata também, né? Compra ali 2, 3 galãozinhos de textura para o fulano, né? Aí o fulano vai lá, faz aquela meleca, faz aquelas coisas totalmente artificial, sem sentido, puxa aquele brilho mediano, deixa um monte de relevo, você passa a mão assim na parede e você vê aqueles calombos, aqueles riscos, aquelas manchas ofuscadas, né? Você vê tudo isso. Aí você chega no cara: viu, mas é isso? Te cobrei R$100 o metro, é isso que eu faço. Pô, mas eu queria de outra forma, e agora? Não, mas isso que eu faço. Entendeu? Aí o que acontece? Você acha que ele vai devolver o dinheiro para você? Você acha que a loja de tinta vai devolver as texturas de efeito mármore para você? Você vai perder a mão de obra, você vai perder o material, perde tudo. Aí depois você entra em contato com o Jairo. Jairo, já aconteceu isso, viu? Já aconteceu isso várias vezes. O cliente entra em contato comigo: Jairo, não fechei com você, Jairo. Eu contratei aqui uma pessoa aqui que cobrou aí R$80 um metro quadrado, olha só o que ela me fez. Ela fez isso, olha como é que tá meu trabalho, todo riscado, o desenho não ficou um desenho realista, tá artificial, tem risco, tem pontos ofuscados. O que eu faço? Você conserta para mim isso, Jairo? Conserto.
Quanto eu tinha te cobrado? Não tinha te cobrado 3.300 nessa parede? Tinha. Então, agora eu vou cobrar 4.000 reais. Tá? Ou 3.800, 3.900. Nossa, mas já 3.300 você subiu o valor agora. Por que você está cobrando mais? Porque eu vou ter que ir aí restaurar toda essa parede do zero. Eu vou perder 2 dias de serviço para isolar toda essa parede e começar toda de novo. Então, além do que eu cobrei, eu vou ter que cobrar mais para restaurar essa parede do zero. Ou seja, é prejuízo em dobro, em triplo, tá? Então fica o alerta para vocês, clientes, tomem muito cuidado, tá? O nosso trabalho é um trabalho de alta qualidade, ele é baseado em um realismo verdadeiro, tá? Em um acabamento muito bom mesmo, tá? De alta qualidade, à altura de atender um arquiteto, um designer, um engenheiro, e não para ficar ali uma parede de fundo de quintal ou plaquinha ali para fazer marketing em rede social. Não é isso. E fica o alerta também para você, pintor, meu amigo pintor aí, né? De repente queira se capacitar, né? Se o teu foco é atender designer, arquiteto, engenheiro, busque por uma capacitação, por um profissionalismo mesmo, tá? Por algo que vai fazer com que você realmente seja um profissional à altura. Agora, se você é um hobbyista que quer fazer para você mesmo na tua casa, aí tá cheio de passo a passo aí. Aí você vai ser aventureiro na tua casa. O que eu acho errado é você ser um aventureiro do YouTube e pegar clientes como cobaia e cobrar aí 80, 100 reais, 150 reais um metro e destruir sonhos, né? Porque clientes, eles têm um sonho de um mármore na casa deles. E o mármore é muito caro. O mármore, ele custa 1 metro quadrado, ele gira em torno de R$1.000. Mas quando se transforma essa peça de R$1.000 em uma... esse metro, na verdade, em uma peça, por exemplo, em um nicho, aí o valor triplica, entendeu? Então o mármore que custava aí R$1.000, ele pode custar R$5.000 um metro, quando ele é transformado num painel, em um nicho, tá? Aí a coisa fica complicada. Tem muita gente que de repente não tem condição de pagar R$50.000 em 8 metros quadrados numa peça, numa ilha da cozinha, né? Entendeu? Então já o nosso trabalho ele gira em torno aí de R$3.000, tá? Então tem uma grande diferença aí. Então tomem cuidado, tá? Outra coisa, como me contratar então e quais são os valores? Bom, os valores eu disse já, né? 330 o branco de Carrara e 350 o Calacata Gold, o metro quadrado, correto? O Calacata Gold ele é 350 por quê? Porque ele vai 2 tons de cores e 2 desenhos, tá? Então não é só um desenho, ele é muito mais elaborado, muito mais detalhado e um pouco mais demorado também de se fazer quando se comparado ao branco de Carrara. Então por isso que a gente cobra aí 350 metros quadrados do Calacata Gold, certo? Então vamos lá, ó, fazer um orçamento. Jairo, eu sou aqui de São Paulo. De onde você é? Eu sou de Jaú, São Paulo. É interior de São Paulo, né? Então assim, eu moro a 200 quilômetros de Campinas, certo? Para mim atender clientes em São Paulo, que normalmente o pessoal me chama, como é que se faz? Bom, você vai me passar a metragem da sua parede, me passa aí qual é a metragem da sua parede, e eu vou calcular em cima dessa metragem, certo? Jairo, eu tenho uma parede de 10 metros quadrados. Beleza, então que modelo que você quer? Eu quero o branco de Carrara. Beleza, então são 10 vezes 330. Ah, é 12 metros, então é 12 vezes 330. Padrão, tá bom? É só multiplicar por 330 no modelo branco de Carrara. Ah, mas eu quero um Calacata Gold, eu não quero o branco de Carrara. Então é só multiplicar por 350, que você vai achar o valor da minha mão de obra, certo? Tá bom. Branco de Carrara fica 3.300, né? 3.310 metros do branco de Carrara. Beleza. Então fica 3.300, sim, a minha mão de obra, tá? Mas para mim ir até você, eu vou ter que me deslocar, tá? Os gastos que eu tenho para ir e voltar em São Paulo é mais ou menos R$700. E esses gastos, deixa comigo, tá? Não vou cobrar esses gastos. Mas o material que vai ser usado é você que vai comprar, certo? Se você tem uma parede de 10 metros, você vai ter que comprar 2 galões de textura para mim. Por quê? Cada galão rende-se 6 metros, lembra? Então,
é mais fácil sobrar um pouquinho do que faltar. 2 galões vai render uma margem de 12 metros, então tá aí, né? Compra-se 2 galãozinhos pra gente e a hospedagem também é por conta do cliente. Hospedagem, como assim? Eu preciso me alojar aí, tá? Seja no local da obra mesmo, se tiver condição, de repente é um condomínio, tem um quarto de hóspedes ali, a gente vai lá, fica no quarto de hóspede. Normalmente vai eu e meu filho, tá? Fazer os trabalhos, são 2 pessoas. A gente fica ali no quarto de hóspedes e faz o trabalho para você. Ah, mas não tem quarto de hóspede, então você vai contratar aí outros serviços, né? Então, uma pousada, um hotel mais em conta que tiver o mais próximo possível da obra. Aí você vai lá, pague aí a quantidade de dias que a gente vai fazer o trabalho e a gente vai te atender. Tá, e quanto tempo leva? O pessoal me pergunta muito. Uma parede de aproximadamente 10 metros quadrados, seja uma parede de 7, de 8, de 10 metros quadrados, de 7 a 10 metros quadrados, a gente leva-se um tempo de aproximadamente 3 dias para a execução desse trabalho. 3 dias para 10 metros quadrados, tá? Mas não dá para terminar antes? De repente dá. Se de repente no condomínio a gente conseguir trabalhar até um pouco além do horário, por exemplo, olha, pode trabalhar aqui fazendo barulho até 5 horas da tarde. Depois de 5 horas da tarde você pode ficar aí até umas 8 horas da noite, que tranquilo, só que não pode fazer barulho. Isso vai agilizar muito o nosso trabalho. Então a gente trabalha um pouco até mais tarde, não faz barulho e de repente a gente termina a obra com certeza antes de 3 dias, certo? Agora se chega lá, ó, só pode entrar 8 horas e tem que sair 5 horas em ponto, sem choro, sem dó. Aí de repente vai levar 4 dias para terminar essa obra, tá? Então, de repente a gente abrindo aí uma exceçãozinha aí de horário, ou de repente eu entrando como visitante, né? Às vezes também dá para fazer isso, não sei. Mas enfim, tá? Numa margem de 3 dias para a gente fazer 10 metros quadrados e nesse valor de 330 do branco de Carrara e 350 o Calacata Gold, isso 1 metro quadrado. Agora outra coisa, em questão de pagamento, né? Bom, vocês depositam, façam um Pix, uma transferência de 30% aproximadamente do valor da obra, né? Para que eu consiga cobrir também os gastos, né? Até eu chegar ao local da obra, tá? Aí os outros 70% do valor total da obra você pode pagar parcelado no cartão, caso você opte por essa opção, tá? Pode parcelar até em 6 vezes, tal, 4, 6 vezes, tranquilo. Bom, pessoal, então é isso, tá? Então tome muito cuidado com essa questão aqui, tá? De plagiadores, pessoa que se passa por autores de marmorização realista e entregam trabalhos aí limitados, artificiais, que deixam muito a desejar. Cuidado com os aventureiros do YouTube, certo? Porque esse trabalho, gente, ele é uma arte diferenciada, ele é muito, entre aspas, aí, sofrido para você elaborar todo o trabalho. Requer muita cautela, muito detalhe, muito capricho, muita qualidade, tá? Muito amor, né? Muita experiência, muito respeito à arte, dedicação, valores agregados a essa arte. E não é assim pegar uma espátula e sair melecando a parede, puxando o brilho e estragando os sonhos de vocês clientes. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço, espero ter ajudado. Meu WhatsApp está aqui na descrição. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá também. Abraço, tchau!